Teresa conta para Joana que foi maltratada por Arthur. Elas desconfiam das intenções do professor. Teresa insinua para Joana que se precipitou ao casar-se tão cedo. A costureira reitera para a afilhada que a vida de casada é difícil. Teresa fala para Joana que todos os eventos de Arthur são chatos. Esperança informa a Maíra que não liga para Rubens. A corna é hostil com a Sonsa. Esperança fala para Maíra que pretende deixar a vila. Ela insinua para a corna que se apaixonou por outro. Mariano questiona Aurora. Ela informa ao Moreno que não sabe o que aconteceu. Aurora fala para Mariano que o mundo não gira ao redor dele. Ela grita com o Moreno. Paloma recebe Arthur. Ele ressalta que a loira tinha razão. Arthur conta para Paloma que foi enganado por Teresa. Ele a abraça. Paloma tenta amparar Arthur. Ele a informa que no passado Teresa teve relações com Mariano. Paloma controla Arthur. Ele decide beber. Esperança ressalta que não deve explicações a Maíra. Ela dá um basta na corna. Esperança garante para Maíra que não voltará a procurar Rubens. A Sonsa sugere que a corna não confie no marido. Maíra fala para a Esperança que tem total confiança em Rubens. A Sonsa desdenha da situação. Johnny entrega os churros para a Esperança. Ele acaba falando sobre a gravidez da irmã. Maíra escuta. A corna exige uma explicação de Esperança. Arthur indaga Paloma. Ela insinua para o professor que Teresa estava muito feliz com Mariano. Paloma garante para Arthur que a descarada só está com ele por interesse. O professor continua com ódio da esposa. Maíra persegue Esperança. Ela decide levar a Sonsa até Rubens. Elas quase se agridem. Hernan aparece. Paloma sugere que Arthur pare de beber. Teresa liga para o marido. Arthur decide não atender a esposa. Teresa expõe a sua fúria para Joana. A costureira percebe que a ambiciosa sabe o que provocou a raiva do marido. Teresa comenta com Joana que Arthur estava aborrecido com o trabalho. A costureira não compra a versão da afilhada. Joana ressalta que Teresa tem muitos problemas com Arthur. Ela faz a afilhada chorar. Hernan tenta enxotar Maíra. Ele protege Esperança. Hernan inventa para Maíra que é o pai do filho da Sonsa. Arthur e Paloma ressaltam que Teresa não é ingênua. O professor continua inconformado por ter perdido para Mariano. Ele ressalta que não perdoará Teresa pela mentira. Arthur supõe que a esposa iludiu Mariano. O professor quebra um copo e corta a mão. Paloma socorre com gelo. Arthur informa a loira que as suas feridas estão na alma. Ele não para de beber. Hernan consegue enganar Maíra. O pediatra informa a corna que não liga para o passado de Esperança. Hernan exige que Maíra se afaste da Sonsa. A corna segue tranquila. Hernan comunica a Maíra que pretende se casar com Esperança. A corna ressalta para os demais que não voltará a pôr os pés na vila. Esperança desaba. Ela abraça Hernan. Paloma sugere que Arthur se divorcie. Ele continua magoado. Paloma fala para Arthur que pode aliviar a dor dele. Ela sugere que o professor pare de sofrer. Arthur suspira por Teresa. Paloma insinua que o professor é um bobo. Arthur conta à loira que também escutou que Teresa o ama. Ele ressalta que é capaz de matar Mariano. Paloma se insinua para Arthur e ressalta que jamais deixou de amá-lo. Ela o beija. Teresa não consegue dormir. Ela ressalta que está dando tudo errado. Teresa sofre por Mariano. Ela reitera que precisa de Arthur para ter dinheiro e poder. O professor cede às investidas de Paloma. Eles se atracam no sofá. Esperança ressalta que Hernan a salvou. O pediatra informa a Sonsa que a adora. Hernan se declara para a Esperança. Maíra volta para casa e encara Rubens. No dia seguinte, Teresa come com Joana e Heitor. Ela ressalta que ainda não soube nada sobre o marido. Teresa e Joana pedem uma carona para Heitor. Ele aceita levá-las. Aida esfrega a sua felicidade na cara de Teresa. A perversa insinua que Arthur deixou a esposa plantada. Mariano se desculpa com Aurora. Ele ressalta que não quer perder a amizade dela. Aurora insinua para Mariano que está se cansando dele. Ele percebe que a morena está bastante agressiva. Aurora ressalta que Mariano é um tapado.
lado. Ela o obriga a reagir. Heitor encontra a filha. Aurora fala para o pai que é uma boba. Ela informa a Heitor que segue amando Mariano. O diretor sente pena da filha. Aurora deseja melhorar. Heitor ressalta que a filha precisa de ajuda. Teresa conta para Aurora que voltará para a capital. Roberto tenta arrancar informações sobre Joana com esperança. A Sonsa segue pensativa. Roberto reitera que morre sem Joana. Ele deseja tomar o café da manhã com esperança. Martim pede para Aurora seguir na casa de campo. Ele fala para a namorada que a cada dia a ama mais. Eles se beijam. Aurora atende a ligação de Heitor. Genoveva visita Maíra. Elas voltam a conversar. Maíra admite para Genoveva que voltou a procurar esperança. Ela crê que a Sonsa não gosta de Rubens. Maíra revela para Genoveva que Esperança está grávida. A Sonsa admite para Roberto que cometeu erros graves. O músico percebe que Esperança tem novos pretendentes. A Sonsa confessa para Roberto que não consegue se apaixonar por outro. Esperança sugere que o músico volte a expor o seu amor para Joana. Roberto fala para a Sonsa que não pretende se comprometer com Griselda. Heitor e Joana regressam. Roberto se esconde. Heitor beija Joana. Ele vai embora. Roberto insulta Joana. Ela volta a enciumá-lo. Joana fala para Roberto que foi tratada como uma rainha. Ele chora. Roberto sugere que Joana não exponha as intimidades. Ele decide procurar Griselda. Esperança sugere que Joana não magoe Roberto. A costureira ressalta que precisa se afastar do músico. Luísa questiona Teresa. A descarada descobre que Arthur não dormiu em casa. Teresa alarma Luísa. Paloma e Arthur dormem abraçadinhos. Eles acordam. Paloma informa Arthur que teve uma noite maravilhosa. Ele ressalta que cometeu um erro. Paloma tenta seduzir Arthur novamente. Ele se sente mal por ter traído a esposa. Paloma relembra Arthur que Teresa o enganou primeiro. A ambiciosa e Luísa deduzem que o professor sofreu um acidente. Elas seguem em pânico. Teresa fala para Luísa que não pode enviuvar. Arthur se veste. Paloma fala para o professor que não pretende pressioná-lo. Ele exige que a loira não crie ilusões. Paloma fala para Arthur que sempre estará à disposição. Ele pede perdão para ela. Paloma informa Arthur que não contará o ocorrido para ninguém. Maíra conta para Genoveva que Esperança arrumou outra trouxa. A corretora segue desconfiada. Maíra crê que voltará a ser feliz com Rubens. Genoveva estimula. Arthur informa a Paloma que eles deixarão de se ver. O professor reitera que não agiu bem. Paloma fala para Arthur que no amor e na guerra vale tudo. O professor informa a loira que tem princípios. Paloma deseja se casar com Arthur. Ele dá um fora nela. Paloma continua iludida. Teresa faz ligações. Ela não descobre nada sobre Arthur. Teresa e Luísa decidem pedir ajuda a Fernando. Nico e Gema se encontram. A agiota ressalta que os seus lucros aumentaram. Nico sugere que Gema siga preparando os sanduíches batizados. A agiota deseja alertar Johnny. Nico exige que Gema continue calada. Ele fala para a agiota que sabe o que faz. Johnny segue sem encontrar quartos para alugar. Roberto sugere que o baixinho seja o porteiro da vila. O músico fala para Johnny que Griselda não é como Joana. O baixinho exige que Roberto não o deixe na mão. O músico teme que Griselda o agrida. Johnny sugere que Roberto se divirta. Patrícia lê um diário e percebe que Griselda é romântica. A carrasca segue criando ilusões com Roberto. Griselda fala para Patrícia que não se envolve com qualquer um. A moça tem uma ideia. Teresa pede para Luísa procurar Rubens. A insegura deseja preparar um chá. Arthur volta para casa. Ele estranha a presença de Teresa. A descarada exige saber com quem o marido estava. Aida e Mariano ressaltam que eles estão curando as suas feridas. Ele a acaricia. Aurora os observa. Aida conta para Mariano que fez Paulo esquecer Teresa. Ela sente saudades do falecido. Mariano volta a animar Aida. Aurora continua enciumada.
Arthur conta para Teresa que estava bebendo. Ela deduz que ele está escondendo algo. Fernando aparece. Arthur insinua que Teresa também esconde segredos. Fernando entra em ação e acoberta o amigo. Ele inventa para Teresa que Arthur estava com os amigos de Sans. Fernando assume a culpa da bebedeira do professor. Martim nota que Aurora está triste. A morena teme decepcionar o namorado. Martim ressalta que não pretende deixar de lutar por Aurora. Ele usa Ida como exemplo. Martim fala para Aurora que todos os problemas têm ao menos uma solução. Martim ressalta que Aurora é o seu milagre. Ele reitera que a morena não escapará de suas garras. Teresa informa a Arthur que não engoliu a história de Fernando. Ele volta a enfrentá-la. Arthur encurrala Teresa. Ela recua. Teresa muda de atitude e volta a chorar. Arthur informa a esposa que está bem. Teresa abraça o marido. Arthur decide tomar banho. Teresa percebe que o marido machucou a mão. Ela sugere que Arthur pare de ter ataques histéricos. Teresa pensa em voz alta e ressalta que descobrirá o que está acontecendo. Fernando também mente para Luísa. Ela ressalta que o namorado não ligou pela manhã. Fernando conta para Luísa que estava se exercitando. Teresa os interrompe. Ela insinua para a cunhada que Fernando só quis ajudar Arthur. Teresa informa aos demais que não perdoará uma infidelidade. Patrícia entrega alguns versos para Johnny. Ele também pega o diário de Griselda. Patrícia relata para Johnny que eles podem ameaçar a carrasca. Arthur agradece a ajuda de Fernando. O bonitão sugere que o professor desabafe. Arthur decide abrir o jogo com Fernando. O professor revela para o bonitão que estava com Paloma. Fernando repreende Arthur. Ele quase tem um troço ao descobrir que o professor transou com Paloma. Esperança conta para Joana que Maíra esteve prestes a desmascará-la. Ela relata para a costureira que Hernan se declarou. O pediatra entra em cena. Hernan ressalta que precisa terminar a conversa com Esperança. Fernando xinga Arthur. Ele ressalta que o professor vai magoar a esposa. Arthur não consegue se explicar para Fernando. O professor informa ao amigo que está furioso. Fernando descobre que Teresa teve relações com Mariano na juventude. O bonitão insinua que Arthur está vivendo no século passado. Fernando relata que o professor foi infiel, diferente de Teresa. Arthur percebe que perdeu a moral. Ele reitera para Fernando que Teresa traiu a sua confiança. Arthur ressalta que não tem coragem de enfrentar a esposa. Fernando segue defendendo Teresa. Ele aumenta a fúria de Arthur. O bonitão sugere que o professor esclareça os seus sentimentos. Arthur olha para uma foto. Teresa procura o marido. Ela informa a Arthur que continua receosa. Teresa relata para o marido que não quer duvidar dele. Arthur fala o mesmo. Teresa decide fazer uma confissão para o marido. Ela revela para Arthur que já transou com Mariano. O professor volta a cuspir fogo.